Eu sou a Terezinha, mãe da Marina, sobrevivente lutada por suicídio. Bom, eu sou o Joseval, pai da Marina, sobrevivente enlutado por suicídio. A gente está vendo aqui histórias muito emocionantes de pessoas que passaram pelo suicídio ou estão enlutadas por ele. A próxima história é mais uma delas, em especial porque ela é muito recente na vida desse casal, Terezinha e do Josival. Faz muito pouco tempo que eles estão aprendendo a viver sem a Marina. Eu sou a Terezinha, mãe da Marina, sobrevivente lutada por suicídio. Bom, eu sou o Joseval, pai da Marina, sobrevivente enlutado por suicídio. Minha filha Marina tinha 19 anos quando ela cometeu suicídio. E desde então eu tô tentando juntar os cacos da minha vida, porque desmoronou tudo. É um vazio, eu não sei explicar. Marina estava com depressão e ela estava em tratamento. Nós levamos ela no psiquiatra ou psicólogo e mesmo assim ela dizia que sentia coisas que não conseguia explicar. Nós, os amigos, nós, a família e os amigos tentamos de tudo para ajudar, mas infelizmente não foi o suficiente. Num ato de desespero, ela tentou suicídio e infelizmente conseguiu. A Marina, ela não faleceu no momento que ela tentou suicídio, ela foi hospitalizada. Ela ficou 20 dias hospitalizada. E esses 20 dias ela foi maltratada, principalmente quando ela deu entrada no pronto-socorro. Pessoas, elas, né, não todas, demonstraram um pouco de preconceito com relação a quem tenta suicídio. E eles não fizeram o protocolo que deveria ter sido feito. Eu só fiquei sabendo depois, que era de praxe fazer os procedimentos. Ela sofreu maltratos e isso é uma coisa que para mim me machuca muito, ficar lembrando, porque às vezes tem a impressão que se ela tivesse sido socorrida da forma correta, hoje ela estaria aqui por causa de preconceito que as pessoas da área da saúde têm com relação à idade, quem quer morrer, né? É estranho falar isso, mas ela tá doente, estava doente, ela tinha depressão. E eles fazem diferenciação. Uma pessoa que cai da moto tem mais valor do que uma pessoa que tenta suicídio. Eles não tratam da mesma forma. Isso eu senti na pele. E é muito triste chegar a essa conclusão. Tem 1 ano e 7 meses que isso aconteceu. É uma sensação horrível você pensar que a pessoa não quis ficar mais com você. Às vezes eu acho que eu tô vivendo um pesadelo, mas infelizmente, quando eu me dou conta que é real, eu fico mais arrasada ainda. Nada pra mim hoje tem sentido. Acho que eu faço tudo na base do automático. Mas eu tô seguindo a minha vida, buscando continuar a viver, apesar da dor e do sofrimento, que é perder um filho por suicídio. Eu sempre falo que o luto ele é singular, ele é individual. Então cada um passa pelo luto de uma forma diferente. Eu e a Terezinha, por exemplo, nós trabalhamos juntos. Nossa mesa de escritório é um do lado do outro e, no entanto, o nosso luto é diferente. Lógico, tem algumas coisas comuns. Eu procuro chorar mais escondido, eu saio para correr e corro, choro e corro. O luto solitário é um luto que as pessoas te abandonam. Segundo elas não sabem o que dizer, então você fica sozinho, remoendo suas dúvidas, os seus fantasmas. E então eu me vi sozinha, né? Nós nos vimos sozinhos. Às vezes as pessoas falam algumas coisas que sempre na intenção de ajudar, mas acaba machucando. Então às vezes a pessoa fica perguntando o motivo, por quê. Nós não sabemos o motivo. As pessoas ficam insistindo no motivo, ficam falando Deus que sabe o que faz, era melhor assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. Então essas coisas são as últimas palavras que um enlutado, principalmente no meu caso de uma mãe, precisa ouvir. Eu ouvi que eu era jovem, que eu precisava engravidar de novo. Então, assim, são coisas que não tem o que dizer, é melhor, né, abraçar e ficar quieto. São coisas que machucam. E quando eu perguntava por quê, eles diziam, não tenho o que falar. O que eu vou dizer pra você? Nada que eu te falar vai te confortar, fora o julgamento. A procura dos motivos, o porquê, que ela fez isso. Entender que não foi... Eu nunca vou saber o motivo real. E no luto, nós aprendemos que é tudo muito difícil, tudo lembra, tudo de uma forma muito dolorida. Não é um luto simples, porque a culpa, ela, por mais que você, né, no caso por mais que eu saiba que eu fiz tudo que eu pude por ela, ainda fica aquela sensação de que não foi o suficiente, que eu poderia ter feito mais. O que eu falei, o que eu deixei de falar, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Um sentimento de, se eu tivesse ficado com ela aquele dia, se eu não tivesse acreditado que ela estava bem, que ela me dizia que estava bem, então tudo isso vai remoendo, vai remoendo e vai fazendo com que você fique muito abalado e não consiga seguir sua vida de uma forma mais amena. E outra coisa até que deixa a gente bem com mais culpa ainda é quando você começa a ler sobre o assunto e aí você lidar com uma mensagem que a Organização Mundial da Saúde ela diz que 90% dos suicídios poderiam ser evitados, né? Como poderiam ser evitados?
se o assunto é um assunto que é um tabu, a sociedade não discute, as pessoas não falam, esconde isso. Então como que a gente vai evitar isso aí se a gente não tem a informação, né? Então isso pegou bastante a gente e eu, né, vou falar por mim, pegou bastante. Um trauma desse, ainda você escuta que 90% poderia ser evitado, aí você se sente um nada, né? Poxa vida, mas eu não consegui perceber os sinais, eu não consegui perceber nada, né? E na realidade não é bem assim, porque nós não temos a informação. Então a gente não consegue identificar os sinais, né? Por isso que estamos aqui, né, para falar para vocês que é possível sim identificar os sinais, mas desde que a sociedade fale sobre o assunto. A gente foi procurar ajuda e a gente encontrou ajuda nos grupos de apoio, porque lá a gente encontra pessoas que passou pela mesma situação que a gente, então a gente pode falar abertamente, se apoiar um no outro, dividir a dor, e isso tem nos ajudado bastante, né? Lá nos grupos a gente aprende, escuta a história de outras pessoas e a gente vê que a gente não está sozinho, e isso tem nos ajudado bastante. E antes dos grupos, eu achava que eu fosse ficar louca, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. A sensação de você ser única, só aconteceu isso com você. E no grupo a gente conhece outras pessoas que passaram pelo mesmo. E você começa a ver que os sentimentos são parecidos. Que as reações que eu tinha, muita tristeza, desamparo, desespero, eram comuns. E eu senti que eu não era única. E eu dividindo a minha dor, eu pude sentir que eu estava melhorando um pouco, entendendo mais o que estava acontecendo. Com tudo isso, né, que me aconteceu, uma forma que eu aprendi a extravasar os meus sentimentos foi escrevendo, porque as pessoas não queriam me ouvir. Então eu colocando no papel, eu colocava todos os meus sentimentos para fora. E daí eu resolvi criar um blog que eu falo sobre o luto por suicídio. E aí eu escrevo tudo que eu sinto, a saudade que eu dela, a falta que ela faz em tudo. E com isso eu consigo mostrar para outras pessoas que elas também não estão sozinhas, porque tem muita gente que sofre também pela perda do ente querido, se sente só também, não consegue colocar pra fora porque as pessoas não querem ouvir, que nos julgam, acham que nós somos culpados pela morte, mas não é bem assim. Então eu coloco no papel, no caso, né, não é no papel, mas é na internet, os meus sentimentos. Um dos motivos também que eu falo sobre o suicídio é sobre isso. Levar pra área médica a importância de não ter preconceito, tratar igual. A pessoa que tá lá, ela tá sofrendo, ela tem uma enfermidade, ela tem que ser tratada igualmente. E o site tem ajudado várias pessoas, a gente recebe muito contato, pedido de ajuda. Ele nos faz bem isso daí, a gente passar essa informação, nós não tivemos essa informação, então a gente acha muito importante que outras pessoas tenham informação para saber lidar com a depressão, com o suicídio, aprender os sinais, né? Então isso, além de ajudar as outras pessoas, também nos ajuda. E aí também nós resolvemos montar um grupo de apoio aos sobreviventes enlutados, quem perdeu um ente querido por suicídio. Nós já estamos há 8 meses com esse grupo. Tem ajudado, a gente tem visto que tem ajudado outras pessoas também. Eu sempre falo, quando eu recebo pedido de ajuda, geralmente é adolescente. Uma das coisas que eu falo pra eles é não desistir, porque aquele momento pode ser difícil, aquela hora, mas depois pode ficar um pouco melhor. A gente não pode garantir, eu não tenho uma visão de tudo, mas eu acho que se, no caso da minha filha, se ela tivesse tido um pouco mais de paciência, poderia ter sido diferente. É difícil julgar, é difícil, né? A gente tem que falar que a dor não é... A gente não pode ficar medindo dor. Pensar um pouco que naquele momento pode estar sendo difícil, mas de repente pode melhorar. Então eu sempre falo, não desista de você. Procure ajuda, procure falar dos seus sentimentos. Para mim alivia, pode ser que para você também. Eu acho que falar é a solução, né? Procurar ajuda profissional e falar. Acho que essa é a solução. Vocês acabaram de ver a Terezinha e Joseval falando. Não é fácil de ouvir o que eles têm para dizer. Não é fácil ver um pai e uma mãe chorando porque perderam uma filha por suicídio. São histórias difíceis de serem ouvidas. Mas a gente quis trazer essas histórias para vocês para mostrar que isso acontece com muita gente. E que no fundo a gente está falando de dor. E também estamos falando de superação. E de como podemos usar a nossa dor para ajudar outras pessoas. E como, pouco a pouco, se você está se sentindo destroçado ou se acontecer algo terrível com você, você pode encontrar um outro caminho que não seja pela morte. A Terezinha e o Joseval mostram pra gente que o amor, ele é mais forte que tudo e que importa muito mais a forma como a pessoa viveu do que a forma como ela morreu. Mas que o suicídio, sim, traz questões únicas, como essa busca do porquê,
como uma culpa e o pior, o julgamento dos que estão de fora. Para aqueles que perderam alguém, eles recebam acolhimento. E se você perdeu alguém, vá buscar ajuda se você precisa de ajuda. Vai encontrar outras pessoas que também passaram por isso, se você acha que é isso que você precisa. A gente pode ver que homem e mulher demonstram sentimentos de formas diferentes, que não tem que ter competição de quem chora mais ou se quem não chora não sofre. Cada um demonstra dor da sua maneira e precisa ser respeitado nisso. Para Terezinha, escrever, fazer um blog, foi a forma que ela encontrou de colocar as histórias para fora, de revisitar o que aconteceu e principalmente de poder ajudar outras pessoas. Hoje eles têm um grupo de apoio. Isso significa que eles pegam a dor deles, colocam no bolso por um tempo e abrem o coração para escutar quem está precisando falar. Então, convido você a escutar quem está perto, a oferecer um ombro amigo. E, gente, não precisa ser só para quem tá pensando em se matar, não. Às vezes, uma pessoa que tá perto de você precisa conversar e não tem com quem. Então, vamos melhorar o nosso ouvido e oferecer ajuda para quem precisa. E também oferecer escuta para quem, às vezes, a gente nem imagina que tá precisando de ajuda. Oferece. Se a pessoa quiser, ela fala. E também com relação à história da Terezinha e do Joseval, eu queria falar para os profissionais de saúde. A história que eles contaram aqui, infelizmente, é comum. Nós ouvimos e recebemos muitos relatos de pessoas que foram maltratadas em pronto-socorros quando chegaram por tentativas de suicídio e que ouviram frases como: nem se matar você consegue? Olha, da próxima vez pula de um andar mais alto. Ou olha, da próxima vez usa tal remédio que você consegue fazer isso. Ou pior, não tô aqui para quem quer morrer, eu tô aqui para quem quer viver. Ou outras coisas como: larga de ser besta, vai se matar por homem? Você é muito burra mesmo. São coisas que eu já escutei na minha prática clínica. Nós não tivemos educação para saber lidar com pessoas em sofrimento como aquelas que pensam em se matar. Mas a gente precisa mudar isso. E esses vídeos são para te ajudar também a pensar de que podemos fazer de uma outra forma e podemos falar de uma outra forma. Se a gente consegue, ao invés de se conectar com o comportamento suicida, a gente entender que por trás daquele ato tem uma dor, a gente consegue enxergar a pessoa que está lá, muito mais do que o corte que ela fez ou o remédio que ela tomou. Então, nós profissionais da área da saúde precisamos ser mais empáticos, precisamos ir atrás de conhecimento para saber como lidar com essas pessoas, para entender que aquele que está lá está sofrendo. E mais do que empatia, precisamos ter compaixão por aquela pessoa que chegou lá. Então, que a gente consiga se unir e mudar também essa situação dentro de pronto-socorros, hospitais e UTIs.